Vamos lá. Me veio uma reflexão sobre a raiva, né, no sentido figurativo. Quando a gente imagina a raiva, eu fiz um postzinho, que eu usei aquele bonequinho do Divertidamente, que ele tá com a cabeça pegando fogo, ele parece um fogo mesmo, né? E a raiva é isso, quando a gente pensa em raiva, nossa, a gente vê a pessoa fica vermelha muitas vezes, a cabeça, né, a pessoa fala, minha cabeça tá quente. Por que tá quente? Tá com raiva, tá preocupado, tá nervoso, né? Tem vários nomes aí pra raiva, né? Hoje tá usando a raiva porque é aquela emoção básica. Então, o que eu quero comentar com vocês assim? Sobre a raiva, é como se fosse um fogo. Imagina o fogo, né? Aquela fogueira agora, época de São João, época né, das quadrilhas, enfim. Época que a gente vê muito fogo mesmo, né? É muito representativo. E a raiva como fogo, ela pode ser usada, se a gente for imaginar, de forma negativa, a raiva pode queimar. Ela pode machucar e pode queimar. Não só a nós, como o outro, né? E a raiva produtiva, se a gente imaginar o fogo não faz com que a gente consiga fazer o alimento, a nossa comida, nos aquecer. Quando a gente pensa assim, o coração quentinho, quando a gente está feliz, né? Imagina aquele fogo dentro do coração, não é? Não fica quentinho? O frio, eu vou precisar me aquecer. O fogo, ele aquece. Então, ele faz o alimento, né? Ele faz com que a gente possa transformar, que o fogo transforma também, mas como ele pode queimar, depende do uso que nós fazemos da raiva e do fogo. Eu quis trazer essa análise para vocês sobre isso, né? Então, vamos lá. Então, o que é a raiva? A raiva é uma emoção básica, onde nós experimentamos o tempo todo a nossa vida, às vezes um dia mais, um dia menos, mas ela tá ali o dia a dia, na semana, acontece alguma coisa que a gente fica contrariada e lá vem. Então, ela é caracterizada por uma sensação de irritação, indignação, desejo, muitas vezes, de reagir, e aí aquele momento assim, onde eu faço, sabe aquela, às vezes a pessoa age de uma forma impulsiva, então a pessoa é impulsiva, às vezes reage de uma forma impulsiva, e aí a gente precisa tomar cuidado, então, para não errar a força daquilo que a gente, né, porque a raiva traz uma força, e é aí que nós vamos estar fazendo com que ela seja produtiva. Então, fisiologicamente falando, a raiva ela é caracterizada por uma série de mudanças no corpo, nas ativações do nosso sistema nervoso, aumento da frequência cardíaca, a respiração fica acelerada, tem um aumento até da pressão arterial, a liberação dos hormônios de estresse, o cortisol, a adrenalina, e ela é também, como o medo, uma das nossas emoções mais primitivas. Então, aquela emoção que nós temos armazenado lá na nossa memória, no nosso passado mesmo, primitivo. E o que acontece? Quando a pessoa se depara a um evento perigoso, que a gente cita o exemplo aí do medo, por exemplo, a amígdala, porque nós temos uma amígdala no cérebro, né? É engraçado falar, né? A gente fala amígdala da garganta, mas temos uma amígdala do cérebro também, para quem não sabe. Ela libera o comando para gerar adrenalina e em conjunto com a testosterona, tá? Ela vai gerar uma decisão de lutar ou fugir. Ou a gente luta ou a gente foge. Então, como o medo, a raiva também nos impulsiona. E o interessante, falando sobre a testosterona, que a mulher tem 20 vezes menos, pelo menos 20 vezes menos a testosterona que o homem. Olha só que coisa. Ou seja, homens, cuidado com a sua força. As mulheres, né, tem aquela coisa da fama, a mulher nervosa, tem raiva, desconta, fala aquele monte, mas o homem tem um descarregamento muito mais forte, muito mais perigoso que a mulher quando tá com raiva, né? Toma muito cuidado, a gente vê aquelas brigas de trânsito, que a pessoa perde a cabeça. Uma vez eu levei um susto danado, que eu vi um homem saindo do carro com uma arma. Então, assim, é algo pra gente prestar atenção mesmo desse descarregamento na hora da raiva, hein? Então, a união da adrenalina com a testosterona, ela gera um impulso pro combate físico mesmo. E aí é o perigo, tá certo? É onde a gente tem que ficar alerta. Opa, peraí, calma aí, o que tá acontecendo? Porque é algo que nós temos esse circuito no nosso cérebro e de um passado primitivo, onde nós
vivíamos num mundo selvagem e hoje a nossa realidade é outra, né? A gente vive num outro mundo, num outro contexto, onde a gente precisa ter o respeito pelo outro e ter também trabalhar o nosso controle emocional, identificar aquilo que está gerando a raiva na gente e trabalhar sobre isso, ok? Então, é isso, assim, hoje a nossa realidade é outra. Então, a explosão, ela não é consciente, é algo inconsciente que acontece muito rápido, é muito rápido que acontece quando a gente vê, ufa, já pôs para fora aquilo lá e é a parte do cérebro que é responsável por essa resposta. Então, ela detecta a ameaça e ela reage. Então, é algo muito instintivo. É como, sabe quando alguém joga uma bola pra você? Alguém jogou uma bola, você não tá olhando pra bola, mas de repente você se defende. Você se defende da bola, assim, você tá aquele movimento pra segurar. É mais ou menos isso. É coisa de segundos. Então, existe uma parte do nosso cérebro que identifica as ameaças externas e internas, o que acontece com a gente. E essas informações vão alimentando o nosso cérebro de forma subconsciente. Então, aquela caixa aqui dentro, que nem sempre a gente sabe o que passa aqui dentro. Por isso, a importância do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente identificar aquilo que gera raiva na gente, a gente consegue trabalhar melhor preventivamente falando. Então, se aquilo... Ou avisar a pessoa que está gerando, né, o problema, às vezes a raiva na gente, fala, olha, fulano, cuidado aqui que não tá legal isso que você tá fazendo. Você vai, né, falando para que a pessoa tome uma iniciativa antes de que você, né, ocorra instintivamente essa explosão da raiva. Então, é um conjunto, né, mas a responsabilidade sempre é nossa, né, porque a gente só tem poder sobre nós. O nosso poder, ele só é desenvolvido através da nossa, vamos dizer assim, da nossa responsabilidade. Nós temos total parcela dessa responsabilidade daquilo que nós fazemos. A gente não pode falar assim, porque o meu inconsciente fez isso quando eu vi. Não, porque a gente está aqui para aprender, né? Então vamos observar, nos observar. E que mais? Então a resposta física é automática, como eu falei, mas a responsabilidade é nossa, de nos auto-observarmos e identificarmos. Isso também pode ocorrer de uma forma positiva, quando, sabe aquele ato de heroísmo, quando a pessoa vê, ela, nossa, salvou alguém de um perigo, de uma situação, e ela nem percebeu, quando ela viu, ela fez de uma forma automática e inconsciente. Então isso muitas vezes acontece também de uma forma positiva. Quando você vê lá o instinto, você ajudou a pessoa que precisava e resolveu, né? E é isso.